Aí a gente entrou nos temas do debate atual e começou com retórica. Então, interessantemente, o Friedman, o final da segunda parte, junta com o começo da terceira, nesse aspecto. Friedman foi influenciado pelo pragmatismo, né? A retórica, o pessoal desse programa de pesquisa foi influenciado por um desenvolvimento disso, um desdobramento disso que foi o neopragmatismo. O programa de pesquisas retórica foi, desde o início, se definiu como um programa multidisciplinar, né, na economia, mas também envolvendo, inclusive, a literatura, os estudos de comunicação, né, uma área de comunicação. Eu apresentei um pouco para vocês as discussões da retórica na antiguidade, né, que eu achei interessante. Então, por exemplo, contrapondo os sofistas, para os quais o importante é que o discurso fosse convincente, conseguisse persuadir, né? E a questão da verdade também era colocada em suspenso, porque verdade não existe, né? Não importa, o que importa é que se eu tenha um consenso, e esse consenso é o melhor substituto que se tem para a verdade, né? Então, o discurso, o conhecimento, ele tem que ser persuasivo, né? Ele tem que ser eficiente no atingimento desse objetivo de persuasão. Isso para os sofistas, Aristóteles, mesmo Platão, se insurgiram contra essa ideia. Não, a retórica não pode ser distinguida da lógica ou da dialética. A retórica também tem essa preocupação com a verdade, né? Então, não é só fazer um discurso bonito, esse discurso precisa atender às normas da razão, enfim, de alguma forma também estimular o cara que está lá ouvindo para interagir no sentido de discutir aquilo que lhe está sendo apresentado, coisas desse tipo, né? Vimos também como isso na nova retórica, né, no século XX, apareceu aquele estudioso de retórica no campo da ciência jurídica, que foi o Perelman, e ele recolocou a retórica, a abordagem sobre retórica, que tinha se aproximado mais da ideia de que retórica é a arte de falar bem, de escrever bem, de ficar usando uns data vênia lá para as pessoas, para os trouxas engolirem aquela propaganda, né, enganosa, né, para a ideia de que não, a retórica é comunicação, é interação, é diálogo e coisas desse tipo. Bom, aí nós vimos no texto do Pércio Arida, duas versões da história do pensamento econômico, a versão soft, a história do pensamento como teoria, né, e que confunde a história do pensamento como teoria, e a visão hard, em que a história do pensamento é dispensável, porque existe um processo de teoria, do ponto de vista teórico, ela é dispensável, ela pode prestar assim para ficar fazendo homenagem para os caras do passado, morreu, beleza, ajudou a gente, qualquer coisa, mas ela totalmente, do ponto de vista da teoria, ela é absolutamente dispensável, porque existe um processo de superação positiva em que as ideias, as boas ideias são incorporadas na teoria e os erros do passado são afastados no progresso daquela área de conhecimento. Então, a visão hard é essa, ligada à ideia de superação positiva, o predomínio é da visão hard, e as discussões, num pedaço do artigo, o autor começa ele questiona a tese de que o progresso da investigação empírica possa dirimir as controvérsias que existem no campo da teoria. Ele diz que, chega a dizer que nenhuma controvérsia empírica foi resolvida, nenhuma controvérsia importante na economia foi resolvida pelo apelo à evidência empírica. Então, a questão, diz ele, está muito mais no uso das armas de retórica, né? Retórica entendida no sentido mais aristotélico, não no sentido vulgar, de retórica como blá, 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 convencimento, mera retórica, etc. Depois nós vimos o outro autor importante,
nesse programa de pesquisas, que é o Donald/Deirdre McCloskey. Então, aqui nós vimos os capítulos iniciais aí do livro dele sobre retórica, em que ele propõe a retórica como substituição ao método, que ele chama de método modernista. O modernismo é impossível, ele prega lá, tem os 10 mandamentos do modernismo, só que ele infringe quase todos eles, né? Portanto, chega de método com M maiúsculo, autoritário, que diz que que o conhecimento tem que ser necessariamente um conhecimento intradisciplinar, né? Não pode ter ligação com a literatura ou com a história, com outros campos do conhecimento, e que é uma pessoa que na verdade frustra, impede o avanço da investigação naquele campo, né? Então o Friedman prega uma coisa, mas faz outra, e ótimo que ele faça outra. Chicago não é pior do que os outros, a Universidade de Chicago não é mais pior do que os outros, é ruim, mas outros também são. Enfim, todas aquelas coisas que a gente contou um pouquinho da vida, da biografia da McCloskey, porque senão, ela ficou 20 anos e depois foi expulsa. E aí a discussão era assim, tem versões diferentes. Ela conta que foi incompatibilidade de gênios com Stigler, justamente, que era muito autoritário e que as coisas tinham que ser daquele jeito ou não eram, né? Ela saiu de lá e foi para a Universidade de Iowa, uma universidadezinha pequena, né, no interior dos Estados Unidos. E também correu uma versão que ele teria assediado uma aluna e uma outra coisa muito mais ligada a comportamento. Isso, bom, coisas por aí. É só entrar na internet, a pessoa mais aberta em matéria de internet tem várias coisas que conta. E que, do ponto de vista da McCloskey, a vida pessoal e a vida acadêmica não são dissociáveis. Você precisa entender a vida pessoal, né? Então, por isso que é tão aberta. Retórica, segundo essa perspectiva da McCloskey, mas não de todo mundo que está ligado a esse programa de pesquisa, ela não trata da verdade. Verdade é uma quinta roda, não é a preocupação, e sim e sobretudo verdade com V maiúsculo, e sim da conversação. Como é que se interage dentro de um campo qualquer do conhecimento, por exemplo. Então, tem os 3 níveis em que o movimento de construção de uma teoria qualquer, de uma ciência qualquer, são conduzidos. O nível superior é o nível da conversa civilizada, da Sprache, que, beleza, a conversa civilizada é um ideal de conversação, ele deve ser mantido como ideal. Depois tem o nível da metodologia com M minúsculo, que é o nível mais baixo, que também beleza, os testes de hipótese, na estatística, por exemplo. E tem o nível da metodologia com M maiúsculo, esse sim precisa ser enfrentado porque é inadequado, precisa ser substituído pela retórica. Segundo McCloskey, duas bolinhas em seguida ao nome dela são coisas que ela está dizendo. Mas os 3 níveis, até dá para entender, esse nível de conversa civilizada é uma coisa que está aí, que veio da filosofia e tal, da Escola de Frankfurt. Bom, e aí eu fiz uma série de considerações a respeito desse programa de pesquisa e distingui análise retórica, né? Retórica como instrumento de análise de textos, por exemplo, no campo da economia, de arte e retórica, as duas, ou de mera retórica, né? Retórica no sentido mais chinfrim, assim como mera arte, falar palavras bonitas ou usar uma linguagem que convence. Então o cara fica lá usando, por exemplo, se é advogado, usa uns latinórios, se é economista, faz toda uma parafernália econométrica que no fim você não sabe nem por onde você está, mas você está lá tentando entender aquilo e às vezes as conclusões são absolutamente pífias, né? Bom, tudo bem, isso eu já sabia antes de tentar entender essa coisa aqui. Mas, enfim, retórica como instrumento, né? Como mera retórica, falar bonito, seja como se definir esse bonito, e retórica como instrumento de análise, ou mesmo, quer dizer, a preocupação com a arte da retórica é uma preocupação
que eu comentei, que é uma preocupação válida. Como é que a gente considera, por exemplo, o interlocutor na hora que a gente está escrevendo, né? Seja esse interlocutor um leitor de jornal, um aluno num curso de graduação ou um pesquisador da nossa equipe, né? Como é que a gente faz, ou um leitor de um periódico especializado, como é que a gente usa adequadamente os instrumentos à nossa disposição para atingir esse público aí. E a retórica como instrumento de análise, então. A discussão sobre retórica nos conduziu a é uma aula isso daí. Nessa aula a gente discutiu o realismo das teorias, se o realismo é um componente necessário de uma teoria, até que ponto, em que medida, de que forma é um componente necessário. Eu até pus no Erudito para vocês um artiguinho que saiu na Folha, se não me engano, do Marcelo Gleiser, falando sobre realismo, que é bem legal. E aí a discussão do realismo, que se seguiu ao debate sobre retórica, está muito associada à questão do pluralismo, né? Então, a gente contou, primeiro, da tentativa desse autor chamado Caldwell, Bruce Caldwell, a respeito de montar um algoritmo para a gente poder escolher teorias, para avaliar e escolher teorias. E a dificuldade que ele encontrou na hora que ele tentou reunir quais eram os... Se vocês se lembrarem, a gente começou essa aula perguntando para vocês que critérios vocês achavam importantes que uma teoria exibisse, né? Fez esse consenso. Então, tentou reproduzir, mais ou menos, simular aquilo que o Caldwell fez. Na hora que ele chegou aos critérios, e ele supôs assim, bom, então já chegamos a um consenso sobre os critérios, como que a gente operacionaliza, como é possível operacionalizar esses critérios? Outra dificuldade. E mesmo que a gente conseguisse isso, como a gente consegue construir um algoritmo ponderando os valores relativos de cada critério? Enfim, não conseguiu. Mas nessa tentativa mal sucedida, frustrada, foi importante do ponto de vista do raciocínio, né, de um raciocínio aí dialético, vamos dizer assim, em que a ideia de pluralismo surgiu como uma recomendação importante. O que é o pluralismo? É a avaliação crítica do potencial e das limitações dos vários programas de pesquisa. O pluralismo, que é difícil de pronunciar, prega uma atitude de tolerância em relação a opiniões divergentes ou a métodos diferentes. Por isso que eu disse que, num certo sentido, reproduz a recomendação do Neville Keynes naquele texto que a gente leu. A partir daí, a gente pegou esse tema de realismo e irrealismo das teorias e mostrou, através de alguns autores, de algumas leituras, que alguma dose de irrealismo é inevitável em qualquer teoria científica, em qualquer campo do conhecimento. Falamos um pouco desse programa de pesquisas da SSK, Construção Social da Ciência, que vê um campo da ciência, os resultados desse campo, como produto de uma comunidade trabalhando com determinadas intenções e segundo certas regras. E as próprias limitações dessa abordagem, né? Ela é uma abordagem interessante, mas a gente não pode dizer que ela consiga dar uma resposta satisfatória à questão do realismo. E, finalmente, falamos de um artigo do Sugden a respeito dos credible models, dos modelos críveis em economia, e como esses modelos críveis, às vezes, são totalmente irrealistas. E o exemplo citado é o exemplo do mercado de limões do Akerlof, né? Ou da cidade tabuleiro do Thomas Schelling, né? Em que ele mostra que um problema de coordenação, né? na alocação das pessoas por um conjunto, uma determinada localização, né? Em que uma dose pequena de discriminação por parte das pessoas gera um produto que é altamente discriminado, ou seja, altamente segregado, um padrão de habitação. As pessoas que dizem que apenas elas preferiam não ser menos do que 20%, 25%, um quarto da sua vizinhança ser pessoas da mesma cor ou da mesma religião, acabam gerando, nesse tabuleiro, um padrão altamente segregado, né? Segregacionista, portanto. Então, aí também é um resultado interessante, e a partir daí o Sugden diz que
a questão do realismo, ela certamente tem que ser enfrentada, mas que uma teoria realista, ela não precisa necessariamente se basear num retrato, ela não é necessariamente um retrato do que está ocorrendo. Ela pode ser um bom instrumento de análise e de percepção mesmo do que está ocorrendo a partir de certos pressupostos mais rígidos. Então, eu considero que esse texto retoma a preocupação do Friedman e, de alguma forma, defende o Friedman, mas de uma forma mais avançada, de uma forma mais sofisticada. Por quê? Em que sentido mais sofisticado? Porque ele, do meu ponto de vista, ele demonstra as virtudes que um programa de pesquisas que se baseia em pressupostos realistas pode ter no sentido de ser realista. Quer dizer, uma teoria pode ser realista apesar de baseada em pressupostos irrealistas. É o que o Friedman diz, mas esse diz isso de uma forma em que a discussão já avançou melhor. Tá? Por exemplo, então, se tem um grande avanço no campo da economia, que é a questão da assimetria de informações, a partir de modelos que são simulações, que não ocorrem. Né? Só você pensa como é que acontece, o que acontece com um indivíduo que sai no mercado, que ele sai com o seu carro novo e na esquina aquele carro já vale muito menos, e problemas de transação, etc. Bom, aí nós estamos chegando no ponto mais recente, portanto, eu posso ser mais superficial nessa revisão. Ortodoxia, heterodoxia e mainstream. Qual o futuro da economia? A gente discutiu isso a partir do texto do Colander e outros, e também a partir do meu texto, que faz uma revisão de mais literatura desse tipo. Então, no texto do Colander, a gente tem muito claramente a ideia da fronteira do conhecimento, né, associada à ideia de um mainstream que é capaz de incorporar as mudanças, que está caminhando para frente, né, que está progredindo, né, e esse mainstream vai incorporando, vai dando abertura para nós visões diferentes daquela visão ortodoxa convencional. Então, é a elite da profissão, né? Então, os indivíduos de mais prestígio, os economistas de mais prestígio, situados nos centros de mais prestígio, da Ivy League, ou seja, como se defina isso, eles são receptivos, eles são menos bitolados do que os seus próprios discípulos e são receptivos a novas ideias, desde que elas venham num formato que lhes convença, do ponto de vista eficiente, do ponto de vista retórico. Os autores negam que estejam ocorrendo revoluções do tipo Kuhniana, né, mudanças kuhnianas, revoluções científicas no campo da economia, mas as mudanças são mais graduais, mas elas têm algum tipo de impacto sobre o ensino da economia, embora um impacto absolutamente retardado. Demoram, sei lá, acho que 10 anos para chegar na pós-graduação, mais outros 10, pelo menos, para chegar na graduação. Então, aquilo que a gente está aprendendo hoje, nós, alunos de graduação, é uma versão do que era a fronteira da profissão há 20 anos. Desculpem tê-los desapontado, né? Sempre tem aquela leitura adicional que o professor fala no fim do curso, se eu tivesse tempo, eu ia dizer para vocês lerem, aí a coisa ia ser diferente, mas não é. Bom, o texto também discute os novos temas de fronteira, né? Então ele dá exemplos, economia evolucionária, de ambiente, economia comportamental, estudos de complexidade, etc., aquilo que está acontecendo na fronteira. Bom, e para fazer uma contraposição a esse texto, eu mencionei outros, por exemplo, a ideia do John Davis, de que, quer dizer, que é uma ideia que também o Colander e outros compram, que é a ideia que está havendo um imperialismo reverso, no sentido de que a economia está sendo, de alguma forma, invadida, vamos dizer assim, por avanços na fronteira de outras ciências, como a física ou como a matemática até, ou como a biologia e tal. Então, por exemplo, a economia evolucionária refletiria esse impacto desse imperialismo reverso. E discutir
os tais retornos periódicos à ortodoxia. Então, um texto em que cujo autor diz o seguinte: bom, nós estamos vivendo um período pluralista, de fato. O Colander e outros têm razão quando eles dizem que agora o mainstream está muito mais aberto a novidades e tal. Só que isso não vai durar muito tempo. Desculpe desapontá-los, mas volta e meia a gente volta à ortodoxia, que pode não ser igual à ortodoxia anterior, que não será igual, mas que de alguma forma é a ortodoxia. E ele dá, o Wade Hands, ele dá razões de natureza sociológica porque esse retorno à ortodoxia, ele volta. Tá? Então, por aí essa discussão. Aí, finalmente, a gente leu e discutiu esses dois campos do conhecimento que vão contestar a visão neoclássica da questão da escolha e da racionalidade econômica, como da economia comportamental e da economia experimental. Foram as últimas aulas, a gente começou lendo, fez uma abordagem introdutória, depois leu o Nudge, que vocês todos leram, e depois teve mais 2 aulas, né, que foram as 2 últimas. Eu deixei no Erudito um texto meu, um outro texto meu, que eu acho que é bom como uma leitura complementar desse de economia comportamental e economia experimental. Tá? Então está lá disponível, é simplesinho, facinho, acho eu, facinho de entender, tem umas coisas que vocês já viram, tem coisas que estão no Nudge também, foi escrito antes de eu ter, acho que antes de eu ter lido o Nudge. Bom, finalmente, o que eu faria se eu tivesse mais algumas aulas? Eu gostaria de introduzir um tema aqui, que é a questão de como o campo da ciência, de uma maneira, das ciências, vem se modificando, no sentido de superar o positivismo, e como isso, de alguma forma, tem impactado o trabalho no campo da economia, ou pelo menos deveria impactar, e tem impactado de uma certa maneira. Então, por exemplo, essa superação do positivismo, aquela certeza que os positivistas tinham em relação ao conhecimento, que pode descambar numa coisa de pós-modernismo, que tudo vale, que não tem ciência, que não tem conhecimento, que tudo é uma maneira de dizer, tem um aspecto nocivo, do meu ponto de vista disso, que é uma retirada completa de qualquer possibilidade de conhecimento, tudo é uma forma de ver, tá? Não existe possibilidade de ciência, mas que também tem um aspecto positivo, você olha, nossas certezas ficam abaladas, né? Eu diria que nós estamos num momento em que as nossas certezas sobre aquilo que a gente sabe estão abaladas e que isso é extremamente importante, que é reconhecer que somos ignorantes, que não sabemos muito mais do que sabemos, é uma atitude positiva do ponto de vista da possibilidade de conhecimento. Tem um texto do Popper que eu gosto, escrito depois do livro que a gente leu, em que ele faz uma comparação, ele começa a falar dos objetos da ciência. Então, se não me engano, chama de nuvens a relógios ou de relógios a nuvens. Que é o seguinte, ele fala, olha, durante um certo tempo eu achei que aquilo que a gente pretende conhecer, os objetos do nosso conhecimento, todos tinham um formato de relógio. O que é um relógio? Um negócio cujo mecanismo a gente consegue reconstituir perfeitamente, que a gente consegue, cuja cadeia de causalidades é, em última análise, possível de conhecer, etc. e tal. E aquilo que a gente via como nuvem, né, diz Popper, eu pensava que fosse apenas resultado da nossa ignorância. Quer dizer, a gente via aquela coisa meio difusa, assim, porque a gente não conhecia ainda o suficiente. Na hora que aumentasse o nosso conhecimento, aquelas nuvens iam virar relógios, nesse sentido. Na medida em que eu amadureci em relação a isso, eu percebo o seguinte, que tem fenômenos que têm a estrutura de relógio, de fato, e tem fenômenos que têm a estrutura de nuvem. Então, tem fenômenos que podem ser constituídos, então, caberiam numa visão de mundo, digamos, newtoniana, no sentido de eu consigo determinar claramente o funcionamento daquele objeto, e tem fenômenos que cuja natureza é difusa, complexa, variável, mutável, e eu, na minha forma de analisar esses fenômenos, eu preciso reconhecer isso.
Eu preciso mostrar que, por exemplo, uma nuvem de insetos, eu não consigo determinar exatamente a natureza dessa nuvem. Mas eu sei, por exemplo, que tem um inseto que é líder, lá conduz a nuvem, que ela se move em várias direções, aparentemente de forma aleatória, mas tem por exemplo, tem um padrão que é o seguinte: os insetos nunca se afastam muito do núcleo central dessa nuvem, portanto, eles preservam um pouco essa densidade. Então, eu tenho que olhar esses fenômenos com lentes diferentes daquelas que eu uso para olhar os relógios, né? E eu tenho que dar espaço para essa questão de, por exemplo, na hora que ensinamentos da física quântica, na hora que eu aumento a precisão com que eu consigo localizar uma partícula, eu perco a dimensão do seu processo de interação com outras, do seu deslocamento. Então, eu melhoro desse ponto de vista e eu perco do outro. Se eu mudar para o outro ponto de vista, eu quero retratar precisamente o deslocamento, o movimento, eu perco também a noção da localização, né? Então, isso é uma noção da física quântica que, de alguma forma, está sendo incorporada em todas as ciências, pelo menos nessa visão aí positivista da ciência, que é a questão da complexidade mesmo, tem a ver com a questão da complexidade. E, por exemplo, o tempo passa a ter tem uma importância maior, os fenômenos que envolvem tempo, a mudança. Então, por exemplo, você vai dizer assim, mas a ciência física é mais fácil, porque ali não tem a questão do tempo, nas ciências sociais tem o tempo, tem a história. Bom, tá bom. Vamos aceitar momentaneamente esse argumento. Mas, poxa, quer dizer, será uma formação geológica não envelhece? Ela envelhece, é claro. Só que a unidade de tempo é diferente e é muito superior à unidade da vida humana, né? Então, nesse sentido, existe uma noção de tempo, existe uma transformação, né? Só que não é a mesma, não com a mesma com a mesma velocidade com que ocorre nas sociedades humanas. Ou talvez porque a gente não esteja enxergando muito as micromudanças que ocorrem naquela formação geológica. Se a gente pegar uma ciência como a química, a questão do tempo é importantíssima. Na hora que a gente consegue juntar dois elementos, eles não se separam mais, não tem volta atrás, né? Então, essa flecha do tempo tem uma importância e precisa ser considerada. Enfim, os processos de interação, qual que é a unidade relevante na ciência, né? Então, numa ciência como a economia, é o agente econômico, é o indivíduo, tá legal. E os processos de interação? Esse indivíduo existe independentemente do seu contexto? Será que não é mais importante considerar o indivíduo participando de um conjunto, né? Como, tá bem, tem que ser preservado na sua autonomia decisória, com certeza. Mas também tem aspectos em que ele é muito mais construído socialmente, né? Que a sua liberdade de escolha é mais aparente do que real, né? No sentido que ele nem tenha, como diria o Amartya Sen, a capacidade, né, capability necessária para perceber suas verdadeiras vontades, né, porque ele está situado assim ou assado na sociedade. Enfim, se eu tivesse mais tempo, eu dedicaria algum tempo a esse tipo de reflexão que eu acho importante e que poderia encerrar bem um curso como esse. Como eu não tenho esse tempo, nós encerramos de uma forma mais abrupta e talvez menos especulativa, né?